Eu sou João Marcílio Bezerra Cavalcante, bisneto do fundador desse sítio, em 1897. Francisco Bezerra Cavalcante era o meu bisavô. Meu avô era Joaquim Bezerra Cavalcante, que tem o nome do grupo mais à frente aí. O meu pai era João Batista Cavalcante, militar, naval, de baixa patente. E eu passei a infância aqui, depois fui estudar em Natal. Depois que me formei, vim para cá há 40 anos. Aí estou pagando os pecados por aqui. O meu bisavô teve 12 filhos. Então, cada uns 8 vieram morar aqui no sítio. E uns 4 uns foram para o Ceará, outros foram para a Várzea. Eram 3 mulheres e 9 homens. Como a comunicação era difícil naquele tempo, as amizades eram mais localizadas, né? A gente não tinha muita comunicação com os de fora, assim, que moravam mais longe. A brincadeira era essa, tinha boi do reis, tinha pastoril, geralmente as meninas mais bonitinhas, a mais bonitinha era a Diana, e quase sempre os meninos se apaixonavam pela Diana, né? Mas trabalhava também, a gente ia buscar o gado, e quando ia buscar o gado, ia a vez a cavalo, e era uma brincadeira. Ia tomar banho no rio Piquiri, ia a cavalo também, quem tinha cavalo, quem não tinha ia na garupa ou a pé. Pedro Velho, a feira era dentro do mercado, por aí você vê como era pequena a feira. Era só o recinto do mercado, aquele prédio que tem lá de frente à praça. Havia corrida, vaquejada, era um momento assim de comunicação. E brincadeira era de baladeira, de bodoque, de tomar banho no rio, no açude. Nesse tempo o rio era despoluído, né? Se podia tomar um banho. Às vezes pegavam uma coceira, mas era mais difícil. Depois tinha as festas normais, que era a São João, São Pedro, o Natal, se guardava a Semana Santa, né? Eu lembro que a Semana Santa botava um pano preto no espelho e ninguém se pintava, as meninas não saíam nem nada. No dia de feira, o matuto botava a sua roupa melhor, um sapato ou uma percata, porque normal era uma percata de rabicho, não havia sandália japonesa. E ele botava uma roupa boa, uma mescla, uma roupa de caque, e ia para a festa. Talvez ali surgia um casamento. Por falar em casamento, eu tenho muitos casos de primo casando com prima. Quando um primo vinha visitar o outro aqui, vinha de Várzea, vinha de Goianinha, vinha de Nova Cruz, ele vinha a cavalo e passava uma semana aqui. Aí daquela convivência surgia uma amizade e normalmente surgia um casamento. Hoje não, hoje vem um cara do Rio visitar a gente, ele vem de carro, a gente pergunta, quer almoçar? Não, já vou saindo, vou almoçar lá na Pipa, aí vai embora. Quer dizer, aquele ambiente familiar, de aproximação, de intimidade que era normal naquele tempo, devido à falta de comunicação. Quando vinha uma visita era para passar no mínimo uma semana, então surgiam coisas mais permanentes, uma amizade mais permanente. Meu bisavô veio para cá, eu nunca perguntei ao meu avô, ao meu pai, de onde ele veio, e ele veio de uma região aqui, a última permanência dele foi numa região chamada Taboca. E quando ele chegou aqui, chamava os Taboca. E por isso nós somos conhecidos aqui como os Taboca. Esse meu bisavô chegou aqui em 1901, mas o sítio foi comprado em 1897. Então, quando foi em 1997, eu organizei a família, eu me interessei pelo centenário, conversei com os parentes que moravam em Natal, uns até formados, quer dizer, historiador e tudo, e deram um apoio forte e nós fizemos o centenário dos Taboca. E eu fiz me interessei para fazer o centenário, nós colocamos aqui 560 pessoas, 380 da família e 180 parentes afins, cunhado,
amigos e assim por diante. Fizemos uma festa muito bonita. Foi uma coisa impressionante. Fizemos a corrida do centenário, a vaquejada do centenário e prometemos, ficamos acordados nesse centenário, de 5 em 5 anos fazer uma reunião para reunir a família. Veio gente do Rio, na época do centenário, veio gente do Rio, do Recife, de todo canto veio parente. Agora, depois do centenário, aí essa reunião dos 5 anos nunca mais aconteceu. Quer dizer, foi em 1997, nós em 17 fez 20 anos e nós nunca fizemos nenhuma reunião, que era para ter acontecido 4 reuniões. A juventude perdeu o conceito de honestidade, o conceito de honra. Quando eu era criança, se uma pessoa fosse reclamar a meu pai de alguma coisa, eu tinha a maior vergonha do mundo de uma pessoa reclamar. Então eu fazia tudo para não fazer coisa errada, para não chegar nos ouvidos do meu pai e da minha mãe. Hoje o jovem não se preocupa com esse detalhe. Eu quero agradecer a oportunidade e espero que Pedro Velho, a atual administração e as próximas administrações, pensem mais na cidade, na própria cidade, tenha mais amor à cidade, de modo que ela melhore, quer dizer, a condição de vida do povo, quer dizer, sempre tem condição de melhorar a condição de vida do povo, de uma forma ou de outra. Agora, o fundamental é a honestidade. Pedro Bezerril, 76 anos, natural de Pedro Velho, morei 27 anos em São Paulo e 6 no Recife. Eu nasci num sítio, no sítio Moreira, uns 3 quilômetros daqui lá. Eu fui criado na roça, com 17 anos entrei no grupo aqui, que hoje é o Colégio Fabrício, naquele tempo era o Grupo Escolar Pedro Velho. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? Antônio Salustiano Bezerril, Maria Freire de Amorim, o nome da minha mãe. Onde é que era a casa dele? Lá no sítio Moreira, onde eu nasci. Daqui uns 3 quilômetros lá. Lá hoje tem só meus primos que moram lá. A cidade de Pedro Velho era uma cidade muito pequena. As ruas, tinha essa rua aqui era tudo fazenda para aqui. Criação de gado, de sítio e tudo. E aqui onde tem esse campo, esse clube que chama de Agedor, que é um dos meus parentes conhecidos, aí onde tem esse campo, ele era um campo de futebol, onde é o clube. Que tiraram atrás do colégio. Eu nasci, estudei aqui no grupo escolar. Dona Lilita, que já entrevistou, foi a minha primeira diretora, no meu primeiro diploma. Naquela época existia 5º ano. A gente fazia a 4ª série, depois o 5º ano era admissão, para poder passar para o ginásio, né? Não tinha esse negócio que nem agora, tudo continuado. Eu fiz o 5º ano, morando no sítio. Eu saía da minha casa todo dia, meio dia e meio pelo relógio do sol, eu não tinha relógio naquele tempo, pelo relógio do sol. E vinha para o grupo, foi a primeira pessoa que veio do sítio estudar nesse grupo aqui. Fui eu e mais umas 2 moças, mas as moças moravam a semana inteira aqui. Eu ia e voltava todo dia. Continuando ainda, terminei a 5ª série, quando a Dona Lelita foi diretora daqui, ela ensinou meu diploma. Até quando eu tinha 20 anos. Eu preferia mais morar na cidade, mas só que naquela época era muito difícil. Que a cidade aqui não tinha esse mercado que tem hoje, não tinha praça, eram uns pés de fixo, essa coisa que tem um bichinho chamado lacerdinha, que quando bate no olho você morre de dor. Naquele tinha luz. A praça era coberta daquilo lá, umas árvores bem grandes, né? Era aquilo ali na minha infância. Eu saía de casa todo dia, meio dia e meio, chegava às 5h30, 6 horas, já escurecendo em casa. Todo dia, mas de a pé. Só que naquela época, hoje em dia, os estudos que existem, a facilidade que tem, a gente vamos buscar, aqui mora numa rua, se não for o carro, não for buscar, a criança não vem para a escola. E eu andava naquele tempo, quase 4 quilômetros, todo dia, de manhã e de tarde. Chegava, estudava, ia para casa, e aqui hoje eu vejo a facilidade. Tinha época que não tinha nem água para beber na escola, naquelas épocas. Há uns 55 anos atrás, assim, quase 60 anos mais ou menos. Aí eu sei que eu venci, que eu fui o primeiro a terminar esse coisa da minha turma, da minha idade, né? Fui o primeiro a fechar a 5ª série. Meus amigos, as minhas amizades eram dos meus parentes, era
a família de Antônio de Adalto, que é aqui de Pedro Velho. Eu fui criado junto com ele. Quando eu fiz 21 anos, eu fui embora para São Paulo. Saí daqui de Pedro Velho. Naquela época só existia ônibus e avião para quem podia. Quem não podia ser de ônibus, só ônibus, os primeiros ônibus. Quando eu fui para São Paulo, saí daqui 29 de dezembro de 63. 29 de dezembro de 63, passei o ano novo viajando para os interiores do Nordeste. Gastei 8 dias para chegar em São Paulo. Troquei de ônibus 3 vezes, naquela época como era difícil para ir. Né? Aí cheguei lá, ainda fiquei muito tempo trabalhando, eu arrumei um emprego no restaurante, e daí da minha vida em diante. Só que restaurante hoje em dia, você vê na televisão, hoje em dia de restaurante, o custo de gastronomia, quem pode fazer é milionário, que não pode pagar, é mais caro a faculdade que tem. Mas no meu tempo, para mim trabalhar em restaurante, eu tinha que trabalhar escondido. Eu chegava onde eu morava, não falava que trabalhava em restaurante, porque senão nenhuma das meninas falava comigo. Hoje em dia, ser cozinheiro é a coisa mais elogiada que tem. Mas eu peguei barra pesada. Trabalhei uns 3 meses sem ninguém saber o que eu fazia. Com 9 anos que eu estava lá, aí voltei a estudar. Fui morar no interior da cidade. Já tinha minha filha, tinha meu filho. Fui para essa cidade do interior. Aí lá eu continuei estudando, cheguei a terminar a administração, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, a firma me transformou, eu fiz transferência, a firma me transferiu para Recife. Trabalhar em Jaboatão, era forte do Brasil. Trabalhei 27 anos lá em São Paulo e terminei aqui, aposentei em São Paulo e vim embora para aqui, para Pedro Velho. A primeira mulher dele, que era irmã da minha mãe, morreu, deixou 2 crianças. E ele tomava conta. Aí eu sei que eu passei a ser quase como um rime de família. Levei todo mundo para morar comigo lá em São Paulo. Levei, com 9 meses que eu levei meu irmão, levei meu pai, minha mãe e minha sobrinha. E minha irmã, que é casada hoje, vive em São Paulo. Eu sei que eu tenho essa sobrinha que tomou conta da minha mãe até ela morrer. Só casou depois que minha mãe morreu. Minha mãe criou ela e depois ela criou minha mãe. Minha mãe morreu com 102 anos, meu pai morreu com 83. Só que eu vou chegar até lá. Eu tenho um trauma de câncer. E por isso que eu já fui castigado, já terei 4. Por causa que meu pai morreu de câncer. Mas só que aquele tempo, quando ele morreu, era uma época que não tinha quase recurso. Quando se descobriu, já estava maligno, não tinha mais jeito. Foi quando eu estava voltando, a primeira vez que eu vim de carro aqui, foi em 90. Estava voltando em 91. Eu sofri um acidente, meu carro capotou 3 vezes, faltando 300 km para o estado da Bahia. Aí ela ficou 36 horas em coma, lá numa cidade chamada Camacan, na Bahia. Depois ela foi para Porto Seguro, quando ela acordou. Aí peguei o avião em Porto Seguro e fui para Ford lá, fui para São Paulo. Aí ela ficou, falava, mas ela ficou uns 3 meses sem saber quem era do tombo, que o carro capotou assim numa altura de mais de 20 metros. Ela capotou 3 vezes e bateu numa árvore, partiu os corpos pelo meio. E ela ficou debaixo. Ela nasceu num riacho, o sangue descia, esse carro vermelho. Ela e meu filho mais novo, Alexandre. E a gente vinha todo mês. Aí quando eu aposentei, eu vim pra cá, comprei uma casinha no final dessa rua, depois comprei aqui e construí essa. Só que hoje eu tô fazendo essa entrevista assim, mas com o coração traspassado do que aconteceu com meu filho ontem, né? Ah, foi? Não foi, ele quase sofreu um acidente. Mas graças a Deus o Ebele salvou ele, que ele tá bom, mas só doendo o montador, porque a coisa foi pro ferro velho. Mas eu sou filho de Pedro Velho, assim, tinha minhas pessoas que eu estudei com todo mundo, mas eu gosto muito daqui. Meu nome certo é Maria Jerônimo, mas pode botar Mariquinha mesmo, 76 anos. Nasci e me criei aqui em Piqué. Minha mãe, Severina Cosme Moreira, faleceu em 90. Minha mãe lavava, engomava, era isso. Trabalhou muito no campo, essas coisas. Ela engomava tão bem. Nesse tempo era ferro de brasa. Com goma, olha, o povo procurava ela porque ela engomava bem. A goma. Os paletó, Ave Maria, roupa na goma era muito pesado, mas ela trabalhou muito. O nome do meu pai é José Jerônimo de Almeida.
pai, o serviço dele era na agricultura. Nunca vi gostar de trabalhar daquele jeito. Morreu trabalhando. A terra era de vocês ou Não, ele trabalhava? era arrendada. Arrendada, né? Era. E aí ele tirava Aí o sustento, pagava a renda, sabe? tirava o sustento da família e vendia o excedente, é isso? Era. Mas ele não gostava muito de vender, não. O negócio dele era só para trabalhar. A sua infância foi aqui? Foi, Não tinha foi nada, aqui, não tinha essa estrutura? Tinha não, aqui não tinha, a rua aqui não tinha, era só mato, capinzinho. Sério? Era assim. Mas eu achava bom, um tempo atrás, quando eu era menina, a gente brincava. Era bom de Tomava brincar banho? de roda, mas menina aqui. Era porque nesse tempo aqui não existia, o povo não tinha condição, não tinha luz. Agora não, a gente tem banheiro, essas coisas. Aí a senhora estudava aqui? Era um salão que tinha ali, que era do Estado, mas desmancharam, era um salão do pai de João Hortêncio. Aí ela ensinou muitos anos. A minha professora foi Maria Jorge. Ela não está aqui não, mora em Natal agora. Dona Mariquinha, a senhora falou que morava com 7 pessoas, né? É seu pai, sua mãe, e a senhora tem mais quantos irmãos? Já se foram, já morreu. Eu tenho só 2 irmãos. Um mora em Montanha, que é casado. E o outro mora na Zona Norte. Aí faz muitos anos que não vem aqui. Por aqui eu só moro eu e Valquíria. Valquíria é sua sobrinha? Né? É. Quando ela casar, eu fico por aqui mesmo. Não sei, né? Desde quem sabe. E aqui do Cuitel, o que é que a senhora mais tem saudade? Saudade, assim, da vida, né? Dos meus pais que já se foram, das pessoas conhecidas. Eu tenho muita saudade desses amigos. A senhora tem amigos da infância que ainda moram aqui? Tem vários aqui, todo mundo é conhecido. Nasceu e se criou no Criou-se Cuité. aqui, foi, no E a Cuité. senhora conheceu outros lugares também? Saiu muito pouco daqui? Eu não saía não. Às vezes eu saía para montanha visitar meu irmão que mora lá, né? Às vezes ia em Natal também. A viagem é essa, ali em Pedro Velho, é onde eu vou mais. E aqui é uma vida mais tranquila, né? É, mais tranquila. Aqui não tem essas coisas. Apareceu, mas faz tempo já. Isso aqui era um lugar tão bom, tão quieto, mas agora ninguém não pode nem ficar muito tempo assim na rua, que um tempo desse apareceu, um rapaz assaltou. Tinha uns meninos aqui na calçada, tomaram o celular, eu digo, tá vendo como é? Nos outros tempos atrás, quando eu era menina, não existia isso. Você Se fosse possível, a gente ficava a noite toda na rua, nem não tinha essa violência que tem hoje, né? Algumas pessoas da sua infância e adolescência que conviveram com a senhora, que já se mudaram também, Já se algumas mudaram, pessoas já tem partiram. uma que era minha amiga, que foi embora para o Rio de Janeiro. Aí esse povo mais atrás, eu não me lembro mais, que foram tudo embora. Agora aqui todo mundo é conhecido, todo mundo para mim é bom. E a senhora frequentou muito essa igreja aqui? Frequentei. A senhora é católica? Eu gosto de ir. Agora eu não vou toda noite não, mas eu sou católica, não gosto de outra religião não, porque tem muitas, várias religiões, né? Tem uma lei de Jeová aí que o povo anda nas casas, essas coisas. Eu deixo de entrar para não ser muito ignorância. Eu recebo, ele reza, coisa, aquelas coisas, tudo. Mas eu da minha não saio não. E que a senhora também dançava no pastoril, é isso? Brinquei ainda com as meninas aqui, achava bom, mas a gente brincava no sábado e no domingo, mas depois as meninas... A apresentação era aqui mesmo? Era. Tinha o homem que fazia ali a casinha, aí o homem já faleceu. Mas faz muitos anos isso, eu nem me lembro mais do ano. E a senhora... gente era muito jovem, aí a gente gostava de brincar, porque era um divertimento, não era por lugar, que não tinha outra coisa. Se apresentava com o pessoal da região aqui? Era, sim. Aí o povo gostava de vir. O pessoal que mora aí mais afastado, nas bocas, que fica mais perto daqui, gostava de vir para ver. A gente brincar, que não tinha outro divertimento, né? E a senhora também chegou a cantar na igreja? Cantava, as meninas me chamavam no mês de maio, porque depois eu ajudar a cantar. Aí todo ano eu digo, enquanto eu for viva, e você chamar para eu ajudar a cantar, eu canto. Senhora, desfolha esta rosa, dentro da alma que sofre, chorando um sorriso de flor. A encarregada da igreja que rezava, aí ela disse que a menina não sabia, ela me chamava para eu ajudar. A senhora canta bem, viu? Parabéns. Não, nada. Só, a senhora se emociona com isso? Assim.
assim, né? Porque meu irmão gostava muito da igreja. Ele quem rezava, ajudava. Aí, quando eu gosto de ir, eu chego, me lembro dele, não gosto nem de ir. Porque eu fico, me dá aquela vontade de chorar. Então tá ok. Manda um recado pra gente se despedir aqui. Então, eu vou dar. Vou dar para a prefeita. Pode Para dar. Patrícia, que eu gosto muito dela, é uma pessoa maravilhosa. Lá todo mundo que eu conheço são tudo meus amigos de infância, ela conhece muito. Tá bom. Obrigado, Tá bom? viu? De nada.